Mas para a gente começar a conversa, eu acho que um ponto importante que a gente sempre ensina para os alunos de estomatologia dos nossos cursos é fotografar as lesões para que possa acompanhar a evolução. Então, antes você media, desenhava, e isso sempre era muito complicado. E hoje todo mundo tem o recurso de facilmente fotografar as lesões com o celular, e às vezes acaba até divulgando a lesão, mostra para um colega, mostra para outro. E eu acho que é importante a gente saber do aspecto legal dessa foto que a gente tira, da identificação que às vezes pode acontecer pela face do paciente, os cuidados que a gente tem que ter e como a gente pode registrar também isso, porque me parece ser algo que está muito disseminado, né? Fotografar a lesão e às vezes a gente fotografa, e às vezes fotografa o paciente todo, né? Como é que a gente pode conduzir ou manejar isso de uma forma segura, correta e tranquila? Ok. Um ponto interessante, Maurício, quando a gente pensa em fotografar e eventualmente identificar, né, a gente tem que ver o motivo dessa imagem, né, para que ela está sendo feita essa imagem. Né? Essa imagem está sendo feita, então, para documentar. Vamos entender que ela tem o aspecto do diagnóstico, que ela é para fazer um diagnóstico melhor, que ela faz parte, então, do conjunto do prontuário. Né? E aí, eu vou chegar exatamente nesse momento com uma primeira necessidade de explicação. Né? Quando a gente pensa em prontuário, a gente tem que pensar o porquê que a gente faz as coisas. Né? E isso é uma coisa que, infelizmente, a gente pouco faz, a gente pouco entende. Né? Mas o prontuário, se a gente for pensar, ele não está escrito em alguma norma legal, vamos dizer, que a gente tem necessariamente que fazer. Ele existe como uma exigência, originalmente, né, falando originalmente, uma exigência ética, por mais incrível que pareça. Né? Já teve em outros incisos e artigos de códigos antigos, mas nesse, por exemplo, atual Código de Ética, nós temos o artigo 9º no inciso 10º, né? Então ele diz lá, ipsis literis, elaborar e manter atualizados os prontuários nas formas das normas em vigor, incluindo os digitais. Né? Então por que a gente faz prontuário? Essa é uma pergunta. Por que se faz o prontuário? Porque é uma norma ética que nos cobra que a gente faça e mantenha eles atualizados. Então essa é a primeira coisa importante da gente entender. Né? Bom, a partir daí a gente tem algumas, vamos dizer assim, entidades, dentre elas o nosso CFO, lá em 2004, já está bem antigo, tem 16 anos esse trabalho, publicou uma norma em que eles colocavam como divisão. Então eles dividiram o prontuário, né, basicamente em 2 pontos. Essa divisão ela é muito didática, é interessante que ela coloca como documentos fundamentais e documentos suplementares. Né? Então vamos lá, nós temos, de acordo com o CFO, 2 tipos de documentos. E a gente pode considerar, a partir da tua pergunta, essa questão da imagem, né? Ela faz parte dos documentos complementares, onde a gente tem autorização para uso de fotos, né? Fotos e imagens. No caso, hoje em dia é muito mais difundido o vídeo, que em 2004 não tinha ainda. Né? Uhum. Bom, o que a gente tem interessante nesse tipo de análise que a gente está fazendo? Bom, se a gente, porventura, fotografa e tem uma dúvida, quer fazer alguma relação colateral com o colega, né? Diz, olha, eu tenho essa imagem, o que tu acha que é isso? Existe ali uma relação de consulta entre os colegas. Então, o sigilo, que originalmente o paciente prestou, ele tem a relação do sigilo com você, com quem é o coordenador, com quem está trabalhando com ele, quem é o dentista dele, ele vai então acreditar que aquilo continua firme nesse sigilo, essa responsabilidade de quem está falando com ele. Então, se você mostra, porventura, para alguém essa imagem, sem ter efetivamente essa autorização para uso, para abrir, porque ela pode ter várias possibilidades nessa autorização. Essa autorização pode ser para publicar, a autorização do uso da imagem pode ser para, vamos dizer assim, colocar num artigo científico, ou só num resumo, ou num painel, por exemplo, num pôster, né, o tradicional pôster. Então, eu diria, Maurício, que vai depender do que o paciente autoriza se você fizer o termo. Vamos lá. Ok. Se você não faz o termo e diz, olha, eu fui ex-aluno do Maurício, fiz uma imagem aqui desse paciente,
que tu acha dessa... Vamos supor um caso hipotético, uma língua. O que tu acha dessa língua? Mas olha, olhando clinicamente, ela tem X tamanho, tem Y distância, comprimento, cor, aquelas... Tudo é tua área, sim. tu diz, né? E aí, descrição completo, da lesão. pode dizer, olha, essa descrição, essa semiotécnica toda, enfim, ela vai te levar a tal lesão. Aí devolve aquela imagem. Pressupõe-se, então, que o dever de sigilo está entre os dois profissionais, que fazem uma pergunta, uma consulta, tudo ok. Agora...